rock, y'all. So let's rock, y'all. No, stop, y'all. To the beat, y'all. The body rock, y'all. So let's Desde 2007 que em Portugal se podem comprar medicamentos fora das farmácias. São os chamados medicamentos de venda livre. O que são, em que situações devem ser tomados e que cuidados devemos ter é o que vamos ficar a saber hoje no Saúde em Jogo. Mas primeiro, vamos perceber de que falamos quando falamos de medicamentos de venda livre. Os medicamentos de venda livre existem no mercado português há 5 anos. Desde então que nos habituámos a comprar estes medicamentos não sujeitos a receita médica em supermercados e para farmácias. Poderá a acessibilidade a estes fármacos ser um problema? Ou, por outro lado, estamos abertos à expansão a outras áreas e locais de venda? Se encarada de uma forma responsável, a automedicação informada e segura permite-nos manter a nossa saúde estável e controlada, sem aumento das despesas em deslocação e consultas com o médico. Está com o Saúde em Jogo. Hoje falamos de medicamentos de venda livre. É a nossa convidada, Mafalda Araújo, vice-presidente da Comissão Especializada de Medicamentos de Venda Livre da Apifarma. Doutora, muito obrigada por estar hoje aqui comigo. Obrigada. Primeiro é isso mesmo, a primeira questão. De que é que estamos a falar quando falamos de medicamentos de venda livre? As pessoas já têm noção, mas não quero mais lembrar. O que é que estamos a falar? São medicamentos que legalmente podem ser adquiridos sem intervenção de um médico, portanto sem receita médica. Foram desenhados, conceptualizados para serem utilizados pelo utilizador final para poderem tratar pequenos problemas de saúde sem necessitar ir ao médico. Quando falamos de estamos com resfriados, estamos com alguma constipaçãozita, tudo isso, é disso que estamos a falar, é daqueles Exatamente. medicamentos que têm uma ação que já todos nós, mais ou menos, sabemos de onde o que é que podemos ir procurar. Esses medicamentos e essa legislação entrou no mercado em 2007. Os medicamentos já existiam muito antes. A legislação portuguesa iniciou-se. A legislação portuguesa permitiu a venda fora das farmácias em 2005. É isso. E em Em 2007 foi emitida pelo Infarmed, portanto, Ministério da Saúde, uma lista de indicações terapêuticas em que seria permitida a utilização dos medicamentos de venda livre. Que balanço é que podemos fazer? Como é que está a correr todo este processo? Já lá foram quase 5 anos, portanto é a altura ou mais. É a altura de sabermos em que pé estão as coisas. Pois está muito lento, porque essa lista de indicações permitidas saiu em 2007, foi publicada em 2007. Em 2008 houve 2 indicações que foram adicionadas e desde então não houve qualquer alargamento da lista. Apesar de se falar muito na necessidade, isso é recorrente, até na imprensa e em tudo isso, a necessidade de se aumentar o número de medicamentos que façam parte dos medicamentos de venda livre. Porquê é que isso não vai para a frente? Porque estamos em crise? Possivelmente, não, penso que não tem a ver com crise, mas com outras prioridades do Ministério da Saúde. Quer dizer, neste momento existem muitas outras preocupações e este mercado continua completamente estagnado. Claro. O que é realmente uma pena, porque tem vantagens, ou seja, não é só para a indústria, como é evidente, mas tem benefícios não só para o utilizador, que pode responsabilizar-se por se tratar em problemas de saúde pequenos, sem necessitar de ir ao médico, sem perder tempo a marcar e à espera de consultas, e também porque permite responsabilizar-se pela sua saúde. E sabe-se que quando um consumidor se responsabiliza pela sua saúde, adquire também hábitos e estilo de vida que acaba por ter mais cuidado e de atuar a nível da prevenção. Eu lembro mas muito... também, a nível de, se me permitir, a nível das vantagens, não só são para o consumidor em si, mas também para o próprio sistema e para a própria sociedade. Claro, porque retira dos hospitais e dos centros de saúde consultas e doentes que lá iriam, e utentes que lá iriam, não é? Falou-se muito, doutora Mafalda, na altura em que todo este processo começou a ser equacionado, que era muito problemático, porque os doentes não estavam preparados e os utentes portugueses não estavam preparados para fazer automedicação. E havia perigos iminentes de tomarem doses excessivas de medicamentos. Afinal, a montanha pariu um rato, não é? Não ouvimos falar em nada. Não se tem ouvido falar em problemas sérios com consumo excessivo ou incorreto. Todos os estudos o que indicam é que realmente os utilizadores são responsáveis, têm até algum receio e são muito cuidadosos naquilo que tomam. De um modo geral, há um índice muito elevado de questionar o farmacêutico quando vão perguntar e de ler os folhetos informativos e de se informarem.
O que se nota é que é muito uma utilização com base no que já conhecem e o que a família já utilizava. Pois. Portanto, há um grande histórico familiar. Aquilo que já têm na sua farmácia privada, em casa, por assim dizer, é o que continuam a tomar. Se resolve, resolve. Se não resolve, nessa altura recorrem a um profissional de saúde. Portanto, a utilização, pelo que os estudos indicam, é muito responsável. Claro. Quando me diz que, de facto, o crescimento deste mercado está lento, isso corresponde também àquilo que se passa no resto da Europa ou não? Ou nós estamos aqui, de facto, diferentes, somos diferentes em todo este processo? Nós somos diferentes e estamos bastante desfasados do resto da Europa. É essa também um dos argumentos que costumamos utilizar, porque entendemos que o cidadão português deveria ter o mesmo acesso às mesmas categorias de produtos e aos mesmos produtos que existem na Europa. Basta dizer que o mercado OTC, portanto, não sujeito à receita médica, sobre o mercado total, neste momento, dependendo das fontes, entre 7% e 8% do mercado total farmacêutico, que é um dos mais baixos da Europa. Os nossos? Os nossos. Pois, isso até é um contrassenso, não é? Porque parece que se fosse alargado era melhor até para o próprio Ministério da Saúde, com certeza, porque de facto a economia podia ter aqui um outro incremento, este género de economia, não era? Sim, a economia refletia-se provavelmente muito mais a nível de como é que esse comportamento dos utilizadores podia beneficiar o sistema de saúde. Claro. É muito curioso, porque houve um estudo que houve em Inglaterra, foi feito em Inglaterra em 2009, em que entrevistaram médicos do Sistema Nacional de Saúde inglês sobre o comportamento dos seus doentes e sobre a utilização do tempo em consultas que não necessitariam a intervenção do médico. E encontraram que 18% das consultas dos médicos do sistema de saúde inglês eram com pequenas patologias que podiam perfeitamente ser tratadas com medicamentos não sujeitos à receita médica, que poderiam ser acompanhados e recomendados nas farmácias e adquiridos nas farmácias. Isso significava cerca de 1 hora por dia que esses médicos poderiam dedicar a outras patologias mais sérias e a doentes crónicos que necessitariam muito mais acompanhamento. E o que é que nós podemos fazer, de facto, para inverter aqui o percurso das coisas, na sua opinião? É possível os médicos ajudarem neste processo? Os médicos estão eles próprios também sensibilizados para este problema? Ou acha que não de todo e há aqui um problema que é geral, digamos assim? Eu acho que era necessário um trabalho conjunto de todas as entidades. E, aliás, noutros países existem grupos de médicos farmacêuticos, enfermeiros e indústria que fazem campanhas conjuntas e que desenvolvem campanhas educativas para os próprios profissionais de saúde. Como ensinar o seu doente a cuidar-se em determinadas patologias que ele tem de uma forma mais ou menos frequente. E em Portugal existe um pouco uma atitude, em algumas entidades, algo paternalista, sobre esta capacidade do cidadão português de se responsabilizar pela sua própria saúde em problemas menores. Não estamos a falar de situações graves. Já vamos fazer até a diferença, até onde é que vai a capacidade e a possibilidade do português fazer uma automedicação e onde é que deve parar. Já voltamos para debater esse assunto. Vamos fazer uma pausa na conversa com a nossa convidada do Saúde em Jogo, o nutricionista Miguel Godinho, da Fundação Portuguesa de Fernando Pádua. Vem já aí, traz com ele muitas ideias para uma alimentação saudável. É o espaço Somos o que Comemos. Olá, hoje venho falar em particular do mais recente grupo adicionado à roda dos alimentos. Este grupo é constituído pelo feijão, pelas ervilhas, pelos termossos, pelas favas, pelas lentilhas e pelo grão de bico. As leguminosas, por força do seu baixo preço, foram tidas como um alimento para as classes mais desfavorecidas. Esta ideia está errada e devemos combatê-la. Estes alimentos são ricos em fibra e, graças a essa propriedade, são altamente saciantes. Já o que o senso comum o diz, um bom prato de feijoada deixa qualquer um de barriga cheia. Estes alimentos são também uma excelente fonte de proteína, podendo ser, por vezes, substituto de carne em algumas das nossas refeições. Mas não é tudo. As leguminosas são também muito boas fornecedoras de açúcares de absorção lenta. Estes são os melhores açúcares. São os que o nosso organismo não consegue absorver com rapidez e, por isso, são utilizados em planos de emagrecimento, em planos de combate à obesidade, em planos de diabéticos e mesmo em casos de atletas. Muitas vezes a nossa dificuldade é como inserir as leguminosas no nosso dia-a-dia. Pois bem, estas são um alimento muito versátil. Pode ser incluído nas nossas refeições sob várias formas, como puré, por exemplo, podem ser servidas inteiras como acompanhamento ou como enriquecedores de um prato, como por exemplo, arroz com feijão.
Mas não esquecer o que disse anteriormente. As leguminosas são uma boa fonte de proteína e, por isso, devemos utilizá-las para substituir a carne em parte das nossas refeições. Embora existam outras culturas com maior tradição no consumo de leguminosas, também a nossa gastronomia tem alguns bons exemplos. Maçada de grão, ervilhas com ovos escalfados, entre outros tantos exemplos quantos consigam lembrar. Até para a semana. O que são medicamentos de venda livre? Portanto, são aqueles medicamentos primários para uma dor de cabeça, julgo eu, umas enxaquecas, assim. São os medicamentos sem receita médica. Costuma comprar medicamentos de venda livre? Sim, muitas vezes com Onde? as farmácias. Supermercados que têm hipermercados, que têm lojas precisamente para vender esses medicamentos. O que acha de serem vendidos fora das farmácias? Tratamento natural. Portanto, são medicamentos que não necessitam de receita médica, estão ao alcance de qualquer pessoa, desde que as pessoas sejam conscienciosas quando os estão a tomar. Desde que não haja contraindicações, não acho inconveniente nenhum. Penso que terá que sempre passar por um controle, enfim, de um farmacêutico, sim. Estamos de volta para a conversa sobre medicamentos de venda livre com Mafalda Araújo. Seja bem-vindo. Doutora, vamos voltar à nossa conversa. Automedicação. Este nome, para muita gente, principalmente para os portugueses, se calhar com mais idade, ainda pode causar algum problema. Ou acha que já não? Automedicação, eu não posso automedicar-me, porque durante muitos anos se disse que nós não devíamos tomar essa responsabilidade. Está na hora de fazer a mudança, não é? Está mais do que visto. Como é lógico, estes medicamentos devem ser usados e a automedicação responsável, como gostamos sempre de adicionar, devem ser usados para pequenos problemas de saúde, as gripes, as constipações, as dores de cabeça, as azias, que têm um tempo determinado. Ok. Ou que, quando ocorrem, são situações pontuais, que se podem repetir, mas que as pessoas já conhecem, sabem que utilizando aquele medicamento, que a situação é passageira. Ok. Agora, se prolonga durante demasiado tempo, ou se os sintomas se agravam, é evidente que nesse momento devem recorrer a um profissional de saúde para se aconselharem. Claro. Quando me diz que a Europa está muito mais avançada do que nós e tem uma lista muito mais alargada de medicamentos de venda livre, o que é que eles têm a mais que nós? E o que é que nós poderíamos aqui, na opinião da Apifarma, o que é que nós poderíamos aqui aumentar? Que áreas terapêuticas, que zonas importantes da área terapêutica é que poderiam ajudar os portugueses a ter aqui medicamentos de venda livre de uma outra maneira, mais à sua vontade? Nota-se uma diferença muito grande entre os países do sul da Europa, que acabam por ser um pouco, entre aspas, mais paternalistas, e os do norte da Europa. Mas existem excelentes exemplos, nomeadamente Inglaterra, Alemanhas, Suíças. O norte da Europa está muitíssimo mais avançado em termos de patologias. De consumo de medicamentos de venda livre nesses países, comparativamente com Portugal ou não? Ou seja, Deve ser as porcentagens que existem são se alguma vez utilizou, e nessa altura os índices são, nessas circunstâncias, são elevados em todos os países. Claro. Agora, em que situações é que se sentem confortáveis de tomar conta da sua própria saúde, aí é que realmente o leque se alarga, porque esses países do norte da Europa desenvolveram campanhas de informação bastante alargadas e cada vez que uma nova patologia é adicionada à lista, desenvolvem-se campanhas de informação sobre essa patologia. E é que está. Se os medicamentos não são sujeitos a receita médica, não pode haver comunicação direta com o público. Claro, com certeza. Dê-me um exemplo, doutor, de uma patologia em que isso tenha acontecido, que se lembre uma que não esteja cá, mas que haja, sei lá, em Inglaterra ou num desses países, uma área que esteja abrangida pela medicação de venda livre. Lembro-me de repente situações de prevenção do risco cardiovascular. Ok. Que cá não podem, não estão, os medicamentos para essa área autorizadas. Inclusivamente começa a haver alguma situação de prevenção e controle dos índices de colesterol em alguns países. Isso era ótimo, porque no fundo estava-se a educar o utente e estávamos ao mesmo tempo a criar hábitos de vida saudável, não é? Exatamente. E, portanto, muitas dessas situações, ou seja, implicam uma primeira consulta com o médico, em que o médico diagnostica. Mas sendo situações que se repetem, não faz sentido que cada 3 meses tenham que voltar a utilizar, não sei
ser que seja necessário um controle médico mais frequente e nessa altura os próprios profissionais de saúde são os primeiros a recomendar esse controle. Uma pergunta que habitualmente as pessoas colocam nesta circunstância: os nossos doentes cardiovasculares não estão preparados para fazer automedicação? Acho que, ou seja, pronto, é a minha opinião pessoal, claro, lógico, com certeza. mas acho que a maioria está preparada. A maioria já é acompanhada pelo médico e vai ao médico não por causa dos medicamentos que compra, mas porque tem muito mais conhecimento. Ora bem, porque os doentes crónicos estão muito informados. Há uma que é um caso muito típico e ainda em Portugal. A aprovação de medicamentos não sujeitos a receita médica para infecções fúngicas vaginais foi feita em Portugal 10 anos depois de já existir no resto da Europa. E até esse momento os próprios profissionais de saúde não tinham tido formação sistemática sobre essa patologia. E desde então, todas as empresas que puderam transferir os seus produtos para o Estatuto Não Sujeito a Receita Médica, todas elas desenvolveram planos de formação aos próprios profissionais de saúde. E muitos utilizadores não sabiam que tinham, identificaram a situação, perguntaram aos seus profissionais de saúde e começaram a utilizar. Diga uma coisa, doutora, que às vezes há aqui alguma interrogação relativamente a esta questão, que é a questão do folheto informativo, ou da célebre bula, como se chama. Há quem diga que a bula para os medicamentos não sujeitos à receita médica não está adaptada, de facto, para o grande público e, portanto, há aqui alguma coisa que devia mudar. Acha que sim? Acha que deveríamos alterar esta... Acho que sim, já temos manifestado essa opinião em Infarmed, sobretudo em termos de léxico e de vocabulário que possa ser usado, porque também estudos que desenvolvemos sobre a comunicação de medicamentos com o consumidor indicam-nos que as pessoas não entendem a maioria das palavras que lá estão, do vocabulário, e que todos ganharíamos em tornar um vocabulário muito mais acessível para que, quando realmente as pessoas entendem o que lhes está a ser descrito, possam até colocar perguntas mais informadas aos seus profissionais de saúde. Nota-se muito porque há pessoas que, ao lerem toda a panóplia de possibilidades de sintomas que o medicamento pode causar, ficam com medo de o tomar, o que pode ser, isto não só nos de venda livre, até nos outros, em todos, não. E portanto haveria aqui penso que isso não é uma questão não é exclusivo dos medicamentos de venda livre, é realmente, quanto a mim, é completamente transversal a todos os medicamentos que são utilizados pelo público. Diga uma coisa, a crise tem tido um efeito negativo relativamente em toda a área da saúde e na área do medicamento ainda mais. Tem também afetado os medicamentos de venda livre? Sente-se de facto aqui uma quebra devido à falta uma de dinheiro? quebra em volume, portanto em número de unidades nota-se uma quebra. Não se nota tanto em valor porque, apesar de tudo, existem empresas que, podendo ter os seus medicamentos em não sujeitos a receita livre, conseguem, têm a pouco e pouco transferido esses medicamentos de estatuto e, portanto, vê-se um aumento do mercado, mas que tem a ver com produtos que já poderiam ser e que ainda não eram. Relativamente aos medicamentos de venda livre, também há falta de medicamentos de venda livre no mercado ou nem por isso? Porque nas farmácias tem-se sentido que de facto há alguma falta, ou tem havido até agora alguma falta, parece que há aí novidades. Não temos tido desta área não. Desta área não tem havido essa... Mais um benefício que haveria se a lista fosse de facto alargada. Alguma perspectiva de alargar a lista? Porque houve uma altura em 2011, eu lembro-me que chegou a ser falado pelo Infarmed a possibilidade da lista ser alargada. Neste momento o Infarmed continua a afirmar que sim, que vai alargar a lista, no entanto ainda não vimos nada. Ainda não vimos nada e com a situação em que está ainda pior. Doutora, estamos quase no final do nosso programa, mas eu ainda queria saber, vai haver uma reunião anual em Portugal, segundo me parece, não é? Exatamente. Internacional, não é? Uma reunião internacional, portanto é um congresso europeu. Europeu, sim, da indústria de medicamentos de venda livre na Europa, chama-se ASGP. Sim. E o congresso este ano vai ter lugar em Portugal em junho. É muito bom. É muito bom, ou seja, por um lado é uma honra, é um privilégio ter cá essa reunião, mas também é muitíssimo importante porque permite uma troca de experiências e das experiências existem nos vários países que nos permitirá também denunciar dessa aprendizagem. Algum dos temas tem a ver com o aumento da lista? Sim, ou seja, existe um dos temas em que, aliás, um painel
painel em que estará envolvida uma pessoa do Infarmed, vai falar exatamente sobre a perspectiva dos switches, portanto é a transferência de medicamentos de estatuto de sujeito para não sujeito. Ainda bem que está envolvido alguém do Infarmed, pode ser que se sintam com vontade de ir para a frente e de aumentar a lista. Já voltamos à nossa conversa, doutora. Com a chegada do calor e do sol, a vontade de fazer atividade física aumenta. Estamos mais felizes, com mais energia. Mas para que não se cometam erros que podem ter consequências menos boas, é importante saber fazer tudo corretamente. O Espaço Vida Ativa ajuda-nos nessa tarefa. Vem aí o PT, Hugo Muniz. Olá, Hugo. Olá Marina, mais um tema, mais um desafio. Desta vez vou-vos falar sobre mudanças de níveis. O que é que entendemos por mudança de nível? É exatamente todo um mecanismo que o nosso corpo permite desbaixar e de subir. Todo um músculo, toda uma sinergia que nos faz realmente tornar-nos cada vez mais fortes e mais estável num padrão de movimento, que é o que nós fazemos diariamente. Vamos então falar e desenvolver este tema com alguns exercícios que nos tornem mais capazes de ter uma vida mais saudável e mais equilibrada. Subimos e baixamos, pegamos em objetos no chão e temos que os elevar, ou seja, ter essa consciência, ter a capacidade de fazer os exercícios de forma controlada será fundamental. Desta forma, tornamos o nosso corpo mais forte, mais consciente, mais sinérgico e conseguimos realmente melhorar a nossa qualidade de vida. Por isso, podemos e devemos estruturar o nosso treino com esta temática. Empurrar, puxar, rotações, locomoções e mudança de nível com alguns exercícios que os tornem mais confiantes. Por isso, lembre-se, juntos somos mais fortes. Até para a semana. Neste caso, a automedicação é perigosa ou pode até ser benéfica? A automedicação é perigosa. Exato. É sempre perigosa a automedicação, porque às vezes, mas se for uma dor de cabeça, acho que não é nada de. Ou uma inflamação, uma artrose, uma coisa assim, não é necessário de facto ir a um médico ou um especialista. Eu acho que é perigosa, eu acho que a gente deve saber o que está a tomar. Depende, não é? Se forem produtos naturais, com aconselhamento de um técnico, não vejo inconveniente. Deviam ser vendidos noutros sítios também? Eu acho que os medicamentos deviam ser vendidos na farmácia. E com o aconselhamento dos farmacêuticos, explicam como tomar, que era o melhor aconselhável. Não. Acho que de facto é prático, se não encontrarmos uma farmácia, chegarmos a um local, incluindo o supermercado. Eu pessoalmente, se tiver uma parafarmácia, prefiro. É prático, mas acho que não há necessidade de ser alargado a outros estabelecimentos. E deviam ser alargados a outras áreas? Mas penso que não. Uma coisa que deve ficar bem controlada. Acho que sim, que é uma coisa muito séria. Mas julgo que seja caso a caso que tem de se ver. Com muito controle. Exatamente, sempre com algum controle. Tanto da pessoa que está a ser medicada como quem está a medicar. Hoje temos estado a falar de medicamentos de venda livre com Mafalda Araújo, a quem agradeço desde já, doutora, a sua presença neste Saúde em Jogo. Foi muito importante tê-la aqui, porque esta matéria é uma matéria que habitualmente não se fala. Em todo o caso, ficam ainda aqui ideias-chave deixadas pela nossa convidada. A automedicação permite que o doente, de uma forma informada e segura, seja responsável pelo tratamento inicial de sintomas não graves, sem necessidade de recorrer a uma consulta médica. Promover uma automedicação responsável significa promover a informação do doente sobre o seu estado de saúde e a forma de o manter. O acesso à automedicação responsável é um direito e tem benefícios para o indivíduo, o sistema de saúde, a sociedade e mesmo para a economia nacional. As restrições ao acesso de medicamentos não sujeitos à receita médica implicam limitar o acesso à informação por parte do doente. Deixamos aqui todas as indicações. O Saúde em Jogo fica por aqui. Despeço-me de si e fica marcado encontro para a próxima semana, porque é a sua saúde que está em jogo, já sabe.